Shalom, graça e paz. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Bom vê-los. Aleluia. Melhor será vê-los nas bodas do Cordeiro. Amém? Vamos orar pelas crianças em nome de Jesus. Pai querido, nós abençoamos as crianças, Senhor. Recebemos sobre elas tua provisão, tua direção. Abençoamos, Pai, os professores. Pedimos, Pai, que, meu Deus, os professores sejam amplamente abençoados no ministério, Senhor, de transferir conhecimento, graça e sabedoria aos nossos filhos, Pai. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Eu estou muito feliz de poder estar ministrando para a igreja e louvando ao Senhor. Antes eu quero avisar que nós esse ano teremos o reencontro. Então todos os irmãos que já fizeram o encontro, vocês estão aptos a fazerem o reencontro. Mas esse ano também nós vamos ter um encontro, tá? Encontro de homens, encontro de mulheres. Você já pode começar a se preparar, perguntar para o seu líder o que é isso. Vai ser tremendo em nome de Jesus. Eu tenho recebido essa palavra já semana passada. Aí o Tiago veio e eu convidei o Tiago para pregar aqui domingo passado. Pena que alguns irmãos não estavam, mas foi um culto muito abençoado, uma palavra de Deus vinda da parte de Deus através do pastor Tiago, e Deus ministrou ao meu coração sobre a coisa mais importante na vida de qualquer homem, ou na vida de qualquer pessoa, né? Quando eu me refiro ao homem aqui, eu estou me referindo ao gênero humano, tá? Então, o que é a coisa mais importante na vida de uma pessoa, na vida de um homem? E Deus ministrou muito ao meu coração sobre esta importância. Muitas vezes nós estamos focados em muitas coisas e nós esquecemos daquilo que é mais importante. E talvez se eu perguntasse para você hoje o que é mais importante na sua vida, eu teria aí várias respostas. Deus é mais importante, embora a gente não o louve tanto a Deus, mas a gente diz que ele é importante. A gente poderia dizer a nossa família é muito importante, embora muitas vezes a gente não dê atenção devida à nossa família, mas isso está muito claro no nosso coração, que a nossa família é importante. Talvez você tivesse uma série de coisas para falar sobre a coisa mais importante que um homem precisa ter. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 até o versículo 15, para que fixe no seu coração aquilo que realmente é muito importante. E eu quero de novo frisar a você, é a coisa mais importante da sua vida. Amém. Você pode perder tudo, menos isso. Amém? Você pode perder tudo, você pode perder a sua vida, mas você não pode perder isso que hoje nós vamos aprender, porque disso depende a sua eternidade, depende a minha eternidade. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 11, capítulo 20, versículo 11 em diante, diz assim: E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os seus mortos que nele havia,
e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Feche os teus olhos, peça para Deus falar com você, que nessa noite essa palavra possa, quem sabe, trabalhar no seu coração, como trabalhou no meu coração. Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por esta palavra. Senhor, fale conosco sobre esta palavra, traz a revelação, Deus, do Teu Espírito sobre nós, e muito mais do que a revelação, Senhor, nos compunja, Senhor, a viver essa palavra, a conhecer essa palavra, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Esse texto fala do julgamento final, o juízo final, o final de todas as coisas. E segundo o texto aqui, a Bíblia diz que durante esse julgamento, que é o julgamento de todos os homens, ele será julgado pelas suas obras. Mas algo muito interessante, queridos, desse texto é que não há nada mais maravilhoso para um homem, não há nada mais sublime, não há nada mais poderoso do que alguém ter o seu nome escrito no livro da vida. Esta é a coisa mais importante para você. É mais importante do que você vir todos os domingos na igreja. É mais importante do que você dar toda a sua fortuna. É mais importante do que você fazer obras. É mais importante do que qualquer outra coisa. Porque ter o seu nome, queridos, escrito no livro da vida, ele representa a sua salvação, a minha salvação. E o que você precisa saber hoje é que haverá um dia em que todos os homens estarão diante do Rei. Todas as pessoas estarão diante do Rei e as suas obras acompanharão. Você precisa ter isso claro no teu coração. As tuas obras, queridos, vão acompanhar você diante desse julgamento. Eu quero aqui que você saiba que haverá um dia em que será marcado para toda a eternidade, queridos. Aqui o texto está falando de um tempo que Deus está marcando para a eternidade. Não é um tempo de 80 anos, não é um tempo de 70 anos, ou de 20 anos, eu não sei quanto tempo você vai viver, ou eu vou viver. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um tempo que será marcado para toda a eternidade. E se isso não for algo que está latente no nosso coração, a gente está perdendo um tempo precioso, queridos. E esse tempo ele vai ser marcado por duas frases. E Deus ministrava muito claro isso ao meu coração. Vai haver duas frases, ou haverão, né? Não vai haver. Haverão duas frases. Né? Duas frases, queridos, que vai marcar a sua vida. A primeira que eu quero que seja a que realmente marca a sua vida é você ouvir de Deus: entra para o gozo do teu Senhor. E a segunda frase, queridos, é: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então, queridos, haverá esse tempo, e nós não podemos deixar de falar dessas coisas. Nós precisamos sim buscar avivamento, nós queremos sim buscar libertação, cura, tudo isso nós buscamos. Mas é muito importante hoje você entender que Deus está falando conosco, que haverá um tempo em que vai marcar a sua vida para a eternidade. E esse tempo, queridos, ele será
não apenas um único evento, mas são dois eventos distintos que irão acontecer e que marcará as nossas vidas. O primeiro evento que eu quero que você saiba é que nós, os que morreram, os que morremos em Cristo, os que morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. Está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 12 em diante. Não quero, pois, irmãos, que vocês sejam ignorantes a respeito daqueles que dormem. Dormem, no sentido original, é os que morreram. Não quero que vocês sejam ignorantes a respeito daqueles que morreram, porque aqueles que dormem, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos com eles arrebatados para encontrar com o Senhor dos ares. Então haverá um evento que nós chamamos de arrebatamento da igreja. Pastor, quando vai ser o arrebatamento da igreja? Nós batistas cremos que o arrebatamento da igreja será antes da grande tribulação, com bases sólidas da palavra, tá? Com bases firmes da palavra. Eu conversava com o Jonatas essa semana passada, a respeito das visões tribulacionista, pós-tribulacionista, mid-tribulacionista, e nós estávamos conversando que a visão pós-tribulacionista ela tem crescido no meio evangélico. Por quê? Porque é uma visão rasa, porque é uma visão que não demanda esforço para estudar, não demanda esforço para você se aprofundar na palavra, e ela é uma visão linear. Então, conforme você vai lendo, as pessoas estão achando que estará acontecendo os fatos, mas a Bíblia não ensina isso, queridos. A Bíblia ensina que nós precisamos nos aprofundar nos textos e entender que antes da grande tribulação se manifestará o iníquo, que é o homem da perdição, aquele que se sentará no trono dizendo ser o Messias. Mas a Bíblia também diz que quando esse homem da iniquidade se manifestar, aquele que detém o iníquo será retirado da terra. Quem será retirado da terra? O Espírito Santo e a igreja. Então nós cremos no pré-tribulacionismo, e nós sabemos que Deus Ele vai arrebatar a igreja. Então nesse arrebatamento da igreja, os santos passarão por um julgamento chamado o Tribunal de Cristo. Nesse Tribunal de Cristo, as obras também te acompanharão. Só que agora não é para salvação, não é para a perdição, é para que você receba galardões. E nesse momento é que você vai ouvir a voz do Senhor dizendo: entra para o gozo do teu Senhor. Porque aí você entra para a eternidade, e você vai ter uma eternidade com Deus. Agora, existe um outro evento que será no final de todos os tempos, aonde todas as pessoas que não foram para o arrebatamento e não foram salvas, elas passarão por um tempo de juízo, que também será um julgamento pelas suas obras. E nesse momento, queridos, nós precisamos entender que essas pessoas entrarão num tempo de eternidade também, que nós chamamos de segunda morte, segundo está o texto da palavra de Deus. E a segunda morte também é eterna. Só que a segunda morte é um evento que não tem mais retorno, não tem mais como voltar atrás, não tem mais como se arrepender. As pessoas entrarão num tempo de sofrimento e angústia por toda a eternidade, Deus. Então nós precisamos hoje conhecer isso, dizer: Senhor, eu quero te servir, eu quero te conhecer, eu quero nascer de novo, eu quero gastar a minha vida, como nós cantamos aqui, gastar a minha vida servindo ao Senhor, para que tudo que há em mim possa bendizer o teu nome. Agora, queridos, o que a gente tem percebido é que muitos não têm a mínima ideia dessas coisas. Eu não assisto muito a televisão, principalmente no carnaval, eu não assisto.
Mas eu vi algumas coisas. Eu vi na internet, no carnaval, um jovem ou uma pessoa que estava passando no carnaval com um cartaz dizendo Jesus Cristo ou inferno. É uma frase pesada para você do carnaval? É, mas é uma decisão. Só que o que me espantou, queridos, é a manifestação das pessoas que ali estavam gritando: inferno, inferno, inferno. Queridos, isso é assustador, porque elas não têm ideia do que é o inferno. E talvez nós, como cristãos, também não temos a ideia do que é levar uma vida relapsa diante do Senhor, sem esse conhecimento de que haverá um juízo, sim. E a Bíblia diz que nesse juízo final, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. A ponto do texto que nós lemos dizer que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que é o inferno definitivo. Eu não sei se você já estudou sobre o inferno, mas a Bíblia nos mostra que existem 5 tipos de inferno. Por isso que quando alguém diz assim, vá para o quinto dos infernos, mesmo sem ela saber, ela está declarando algo que está na palavra do Senhor. E eu não vou ensinar hoje sobre o inferno, porque esse não é o foco da mensagem. Mas o foco da mensagem, queridos, é que você precisa entender que a forma como nós podemos servir a Deus, ela vai nos dar a direção de que estamos indo para o céu ou estamos indo para o inferno. A grande questão é que a porta continua estreita. E a palavra estreita não significa limitação de quantidade de pessoas que irão para o céu. Mas a porta estreita significa que nós só poderemos servir a Deus e chegar diante do Senhor, queridos, se nós de fato entendermos que temos que nos desvencilhar das coisas que nos impedem de adorar a Deus, nos impede de servir a Deus, nos impede de avançar na presença do Senhor. Então nós sabemos que não podemos entrar com as bagagens. E é por isso que Jesus diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha ou pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. E a nossa mente, ela pensa assim, puxa, quem tem dinheiro não vai para o céu, né? Porque o texto está falando disso. Mas essa riqueza não fala apenas de alguém que tem dinheiro, mas está falando de alguém que é avarento. Não é por causa do dinheiro, mas é por causa do apego. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Agora, é só quem tem muito dinheiro que é avarento? Não, todo homem que ama o seu dinheiro é avarento. Todo homem que não entende que o dinheiro, ele precisa servir a Deus, ele precisa servir a sua família, servir a você mesmo, de forma que você não tenha apego ao dinheiro. Mas essa riqueza não é apenas dinheiro, mas todas as riquezas que nós achamos que é riqueza, e que não entendemos quando o apóstolo Paulo fala sobre a sua vida, ele fala da sua história como fariseu, ele fala da sua história como um romano, ele fala como um grego, ele fala da sua história como um judeu zeloso da lei, e ele fala dos seus títulos, ele diz, e eu considerei tudo isso por perda, por amor a Cristo Jesus. Então, o orgulho que nós temos de ser o que nós somos, muitas vezes é uma riqueza que vai nos impedir de morar no céu. Sim ou não? Você pode dizer não, se você quiser. Você é livre. Mas nós precisamos entender, queridos, que não haverá
como nós entrar no céu com as bagagens que nós começamos a carregar, o orgulho de sermos aquilo que nós somos, o orgulho pelos nossos títulos. Afinal de contas, eu sou um apóstolo, então eu sou orgulhoso porque eu sou apóstolo. Eu acho que tem que botar um tapete vermelho para lembrar todas as vezes que eu chego num ambiente. O orgulho porque eu toco no louvor, o orgulho porque eu faço alguma coisa, o orgulho porque eu tenho um título, o orgulho porque eu tenho um pouco mais de posse. Estas coisas são impedimentos, queridos, que fazem com que o nosso coração não se volte ao verdadeiro Deus que merece toda a nossa adoração e todo o nosso louvor, em nome de Jesus. E é por isso que a palavra de Deus diz: sem santificação ninguém verá Deus. Eu sei que você quer ver Deus. Eu não quero ver Deus apenas numa teofania. Eu não quero ver Deus apenas numa visão de um dom espiritual, mas eu quero ver Deus face a face, como Ele é. Essa é a função de nós estarmos na igreja, queridos, porque nós queremos ver Deus, nós queremos andar com Deus, nós queremos viver com Deus. Então, esse texto que a Bíblia diz sem santificação, no livro de Hebreus, diz sem santificação, Hebreus 11, melhor dizendo, sem santificação ninguém verá a Deus. Não é um chavão evangélico, mas é uma verdade, uma realidade, porque indica a trajetória de um cristão, a trajetória de alguém que se converteu, que nasceu de novo e que agora decididamente entendeu que ele tem uma nova vida. E essa nova vida, ela é pautada nos valores de Deus, nos valores da palavra do Senhor. E esses valores são aquilo que está no livro de Gálatas: amor, fidelidade, bondade, domínio próprio, mansidão. Todas essas coisas, queridos, precisam fazer parte da igreja, precisam fazer parte da sua vida. Esse é um indicativo de que o seu nome está escrito no livro da vida. Esse é um indicativo de que, se você de fato nasceu de novo, você tem esses frutos dentro de você, você tem esses dons do Espírito Santo dentro de você. Veja que Jesus diz no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 17 a 20, se o irmão quiser colocar lá, diz assim: voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu vi a Satanás como raio cair do céu, e eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. A primeira parte já é maravilhosa, gente. Você imagina você ter esse poder, e nós temos, você tem. A gente que não exercita isso, mas nós temos o poder de pisar em serpentes e escorpiões. Nós temos o poder de que os espíritos ou os demônios se sujeitem a nós pelo nome de Jesus, pelo poder que há no sangue de Jesus. E isso já é uma alegria indescritível. Eu me lembro a primeira vez que eu orei por uma pessoa e ela ficou curada. A minha vontade era de sair correndo, gritando: Deus existe, Deus é fiel, funciona. E a Bíblia diz que os 70 voltaram assim. Eles saíram de dois em dois, evangelizaram, entravam nas casas, expulsavam demônios, curavam enfermos. Eles voltaram com o coração maravilhado, glorificando a Deus, alegre no seu coração, dizendo: maravilha, até os demônios se sujeitam ao nome de Jesus. E eles relatando essas coisas para Jesus, Jesus disse para ele: glória a Deus, ou glória a mim mesmo, glória a mim mesmo, talvez se ele dissesse glória a Deus, mas Jesus disse: não fiquem alegres só por causa disso, mas alegre-se
porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. A alegria da igreja, a sua alegria, queridos, é saber que o seu nome está escrito no livro da vida. Então, glória a Deus, são marcas, amados, impressas no caráter cristão. Você saber que o seu nome está escrito no livro da vida é uma marca que está impressa no teu coração, porque a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito, e que nós somos filhos de Deus. Então, todo cristão nascido de novo, ele tem dentro de si uma marca. Ele tem o Espírito Santo que está ali, trazendo a revelação a todo instante de que ele é filho de Deus. E se nós somos filhos de Deus, nós precisamos operar a santificação. O que é santificação? É reconhecer a obra vicária de Jesus. O que é a obra vicária, igreja? Talvez você fale assim, já ouvi muito falar sobre a obra vicária, mas o que é a obra vicária? É a obra de substituição. A obra em que a morte era para ser você. Quem deveria estar na cruz era você. Quem deveria morrer era eu e você. Mas a obra vicária, que é a substituição de um Deus poderoso, justo e santo, que toma o meu lugar e toma o teu lugar, que assume a minha culpa e que leva na cruz do Calvário e que agora me faz livre e santo, é a obra vicária de Jesus. Então, quando eu entendo estas coisas, eu começo a viver uma nova vida. Porque não é possível que nós entendamos que Jesus morreu por nós, que Jesus morreu na cruz, que substituiu eu e você, que merecíamos morrer na cruz, e agora nos faz santo, e que a gente continue vivendo a vida do pecado. Que a gente continue sendo mentiroso, que a gente continue sendo adulto, que a gente continue sendo viciado, né? Eu vou botar aqui viciado de uma forma geral, não só cigarro e bebida, mas tudo aquilo que prende você em alguma coisa. Se você é viciado em chimarrão, você precisa rever esse conceito. Verdade, irmãos. Nós moramos no sul, né? Se você é viciado em Coca-Cola, trabalhe para sair disso. Nada pode dominar você. Tem problema tomar chimarrão? Sim ou não? Não, não pode ser viciado. Se eu ficar uma semana, eu vou morrer. Não, você não vai morrer. Você não vai morrer e ficar sem chimarrão um dia dois. Amém, querido? Aleluia. Então vamos lá. Esta é a certeza que nós temos, é uma segurança de que a minha salvação não depende de mim, mas depende de Jesus. A obra vicária é isso. A minha salvação não depende de mim, depende de Jesus. Foi Ele quem morreu na cruz. Foi Ele quem tomou as minhas dores, as minhas enfermidades. Foi Ele que levou na cruz o meu pecado. Foi Ele que me deu salvação. E agora, queridos, a vida que eu vivo, vivo pela fé nele. Eu vivo pela fé em Jesus. Porque eu creio nessa obra. Talvez você não creia, mas hoje é o dia de você deixar o Espírito Santo convencer você de que isso é real, de que Ele pode levar as suas dores, as suas enfermidades, se simplesmente você abrir mão dos teus conceitos e dizer: Senhor, eu quero te conhecer. Então, em nome de Jesus, o verdadeiro cristão agora vive pela fé na obra de Cristo e não nas suas próprias obras. Então nós não precisamos fazer obras. Não, nós precisamos. Só que agora as obras elas não são para salvação.
Elas são porque nós já somos. O que eu faço, eu não faço para ser salvo. A minha oferta não é para ser salvo. O meu dízimo não é para eu ser salvo. É uma contribuição que eu dou, porque eu entendo que a obra precisa crescer, avançar, precisa ter investimento. E o meu dinheiro trabalha para Deus. A minha esmola ao pobre, eu dou, mas não porque eu quero ser salvo. Eu dou porque a Bíblia diz que eu preciso fazer isso com alegria, porque Deus é Pai dos órfãos e dos pobres e das viúvas. E quem Deus vai usar? Eu e você para fazer isso. Eu ser bem educado, não precisa nem ser crente, né? Mas é uma obra que eu faço de ser amoroso, de ter gestos amorosos, porque eu sou salvo, eu sou crente em Cristo Jesus. Se eu não ser crente já devo fazer isso, imagine ser um crente. Sabe, queridos, é tão importante a gente pensar, meu Deus, se o mundo que não é cristão, muitas vezes é muito mais amoroso, muito mais obediente, muito mais educado do que muitos de nós cristãos, imagine nós que somos o sal da terra e a luz do mundo. Então tudo isso é adjetivo de alguém que tem o seu nome escrito no livro da vida. E não fazemos isso para a nossa glória, mas para a glória do Rei. E Paulo, ele deixa claro isso em Filipenses capítulo 1, 21 a 24. Filipenses 1, versículo 21 ao versículo 24, diz assim: porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro, ou ganho. Né? Viver é Cristo, morrer é lucro. Mas se eu viver na carne, como é que está ali? Mas se eu viver na carne, me der fruto da minha obra, não sei então o que eu devo escolher. Ele está dizendo assim, puxa, se eu viver como estou vivendo nesse corpo, não é na carne, né? Porque a gente fala contra a carne, e aí tem esse texto, mas Paulo mandou viver na carne, é segundo viver na carne. Não, amados, é viver nesse corpo carnal. Está dizendo, se eu viver aqui essa vida que Deus mandou viver na terra, e essa vida der fruto para a obra que eu fui chamado, que é evangelizar o mundo, pregar a palavra do Senhor, ser um cristão verdadeiro, ela der fruto, então eu não sei o que eu tenho que escolher, porque eu gostaria de estar com Cristo. Mas ao mesmo tempo, a minha vida aqui nesse tempo, ela tem um processo tão especial, que é servir as pessoas de tal forma que elas conheçam a Deus. Então esse é o nosso chamado como igreja. Se você está vivendo esse corpo, é porque Deus tem um plano, né, irmão? Nós falamos ali antes. Deus tem um plano. Eu falei que o irmão Lóis passou dengue, né? E disse que é muito terrível a dengue, eu brinquei com ele, né? Mas é porque Deus tem um plano. Quando nós estamos aqui, Deus tem um plano. Deus quer usar você, queridos, de forma sobrenatural. Deus quer usar você para uma palavra boa, para uma palavra branda, para um abraço verdadeiro, para uma comunhão perfeita em nome de Jesus. E Ele continua dizendo, mas de ambos os lados eu estou em aperto. Está lá, ó. Mas de ambos os lados eu estou aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda melhor, ou muito melhor. Né? Então, que maravilha, queridos, a vida de alguém que compreendeu que é cristão, que é nascido de novo, que tem o seu nome escrito no livro da vida e que agora vai produzir para o Senhor até o final, até o dia da sua partida com Deus, ou até o dia em que soar a trombeta e você subir com Ele, e eu subir com Ele. Então, queridos, quanto ao viver, Ele está dizendo, eu vou viver para Cristo, mas se eu morrer, eu vou estar com Cristo, que é muito melhor. Agora, nós devemos ficar procurando a nossa morte? Não, nós devemos estar procurando a vida de Cristo em nós. A vida de Cristo em nós, para que as pessoas que nos rodeiem
também possam saber que somos cristãos, que moramos com Deus, que habitamos com Deus, em nome de Jesus. E quem tem o nome escrito no livro da vida, está crucificado com Cristo. Você quer saber se alguém tem o nome dele escrito no livro da vida? É quando ele está crucificado com Jesus. Gálatas 2:20. Diz assim Paulo: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Queridos, olha que tremenda palavra. Você não vive mais a sua vontade, mas você vive a vontade daquele que te chamou. E quando eu falo isso, eu não estou falando de vontade, então eu não posso querer ter vontade de comer um lanche. Não é disso, queridos. Eu estou falando de vontades carnais, que não fazem mais parte da vida do cristão. Nós não temos mais vontade de estar no mundo, nós não temos mais vontade do pecado, nós não temos mais vontade de ofender as pessoas, nós não temos mais vontade de sair no braço com ninguém, nós não temos mais vontade de picar e matar, nós temos vontade de salvar, nós temos vontade de amar, nós temos vontade de pregar a palavra em nome de Jesus, porque a vida que agora eu vivo, vivo pela fé. Eu vivo pela fé no Filho de Deus. Estar crucificado é a grande vitória dos que têm o nome escrito no livro da vida. Tá? E ser santificado, ou estar crucificado com Cristo, significa que você não vai mais cometer pecados voluntariamente. Não pecamos mais, quem não peca mais? Levanta a mão. Todos nós pecamos. Mas o pecado é um acidente de percurso. Eu não premedito mais o pecado. Eu não fico maquinando no meu coração: nossa, o meu irmão me ofendeu, mas no dia que ele me procurar, se eu achar ele com o pneu furado, eu vou virar a cara, vou passar por ele, nem vou dar bola. Porque ele me ofendeu. Nós não premeditamos mais, queridos. A gente fala: se eu achar aquele irmãozinho com o pneu furado, eu quero ir lá trocar o pneu dele, para ele saber que o amor de Jesus está em mim e que eu posso amá-lo apesar de tudo. Amém. Porque não é o que ele fez comigo, mas é o que Deus fez em mim. Então nós podemos não cometer mais pecados voluntários. Aquele que tem a salvação e que está crucificado, ele destruiu o corpo do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre mim. Aquele que está crucificado recebeu poder para fazer escolhas centradas na vontade de Deus. Todas as suas escolhas agora estão centradas na vontade de Deus. Tudo que você pensa, tudo que você vai fazer, você agora pensa segundo a mente de Deus, porque a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Quem está crucificado em Cristo Jesus tem um novo amor. Você ama com amor ágape, você não ama mais com amor filéu, você não ama mais com amor eros, ou apenas com amor eros, né? Mas você ama com o amor de Jesus, com o amor de Deus, o amor ágape, aquele que ama por amar. Tem vitória contra o pecado, tem vitória contra o mundo, queridos. Então, se eu tenho o meu nome escrito no livro da vida, eu já tenho paz com Deus. E eu vou morar no céu. Mas alguns endurecem o coração. Endurece o coração para a palavra, endurece o coração para a Bíblia, começam a achar vários defeitos e várias coisas na palavra, né? Eu sei que tem aí na internet um grupo de pessoas que eles acham um monte de erro na Bíblia. A Bíblia não tem erro, queridos. Deus é infalível, Deus não falha, e a palavra do Senhor também não falha, ela é inerrante. Amém, queridos? Agora, algumas pessoas estão ali optando por viver sem Deus.
optando por endurecer o coração, optando por esperar que Deus desça do céu, rasgue, caia um raio na cabeça para eu crer se Deus existe, Deus não existe. Como se Deus precisasse de mim para existir, queridos. Como se a forma que eu penso sobre Deus é que vai fazer Ele ser mais Deus ou menos Deus. Eu tenho uma notícia boa para você e ao mesmo tempo talvez triste, é que você sem Deus não é nada. Mas Deus sem você continua Deus. E isso cabe para mim também, não é só para você. Estou falando você porque eu me incluo dentro disso. Deus sem mim é Deus. E eu sem Deus não sou nada. E quando eu vou perceber isso? No dia da minha morte. Ou no dia que Jesus voltar. Então aí, eu vou dizer para você, nesse dia é que nós vamos entender que as minhas escolhas me levaram para o céu ou me levaram para o inferno. E não tem mais volta. Eu lembro o dia que um moço que morava aqui perto, e ele me questionou muito sobre Deus, eu disse, olha, vamos pensar o seguinte, se Deus não existir, e você tiver certo, eu vivi uma vida boa, eu cuidei da minha família, fui fiel à minha família, à minha esposa, fui fiel à igreja, vivi uma vida boa, e você também. Mas e se lá no final eu estiver certo, a Bíblia estiver certa, e Deus existir, aí eu vou para o céu, e você vai para o inferno, da onde você não sai, e eu também não saio. Então, queridos, são coisas que a gente precisa raciocinar. Como um livro que tem mais de 40 autores, ou escritores, na verdade, autor só tem um, mas escritores tem mais de 40, escrita por mais de 4.000 anos, línguas diferentes, culturas diferentes, e quando compilado, porque a palavra Bíblia é uma coleção de livros, não é um livro só, e quando compilados, eles se encaixam perfeitamente a ponto de não ter nenhum erro. E que só em Cristo Jesus já se cumpriram mais de 90% das previsões. Então, queridos, nós podemos pensar que a Bíblia está dizendo em Apocalipse 20, 14, 15, que então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, que é a segunda morte. E quem vai para o lago de fogo? Aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida. Aqueles que não conheceram a Cristo, aqueles que não aceitaram a salvação proposta por Jesus. Eu quero que você hoje reflita nisso, com toda a força do seu coração. Se Jesus voltar hoje, você vai para onde? Se você morrer hoje, você vai para onde? Você precisa tomar uma posição de servir de verdade a Cristo, de entregar o seu coração a Jesus, de fato dizer: Espírito Santo, me ensina a mortificar as minhas vontades, porque eu não posso continuar fazendo as minhas vontades, mas eu quero fazer a tua vontade, como o Senhor ensina na oração do Pai Nosso.
Como o Senhor diz na sua palavra, eu não vim para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Porque nós oramos o Pai Nosso como uma coisa repetitiva e dissemos: Senhor, seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Mas de fato nós não fazemos a vontade de Deus aqui na terra como os anjos fazem no céu. A gente canta essas canções sem refletir. Quando a gente canta assim: e os anjos cantam, santo, toda a criação honra ao Senhor Deus. Todos os anjos louvam ao Senhor. Anjos do céu e anjos do inferno. Vocês sabiam que Satanás não desobedece uma ordem de Deus? Quem sabia disso? Levanta a mão, quero saber quem sabia. Satanás não se atreve a desobedecer uma ordem de Deus, amigos. A Bíblia diz assim: você crê que Deus existe? E a Bíblia diz: fazes bem, porque Satanás ou o diabo crê e estremece. O diabo obedece a Deus, os anjos obedecem a Deus, fazem a vontade de Deus. Talvez você me pergunte algumas coisas depois, me procure se você tem esse questionamento, eu vou te ensinar algumas coisas. Mas nós precisamos tomar uma posição: Senhor, eu quero obedecer a tua palavra. Como eu vou obedecer uma palavra que eu não conheço? Como eu vou obedecer um Deus que eu não tenho intimidade? Então hoje, eu quero dizer para você, querido, você tem o seu nome escrito no livro da vida. Ou se você ainda não tem, você pode hoje receber Jesus no teu coração e sair hoje desse lugar com a certeza de que Jesus perdoou os teus pecados e que a partir de hoje Ele vai dirigir a sua vida pelo seu Espírito. E eu quero convidar você hoje a ficar em pé e adorar o Senhor nessa perspectiva. Nós vamos cantar essa música que eu acabei de cantar, para que você entenda, queridos, que haverá um dia em que eu e você vamos estar diante do Senhor, ou no tribunal de Cristo, ou no juízo final. Eu estarei. Parece ser um orgulho isso, mas eu estarei diante de Jesus no tribunal de Cristo. Porque eu sou melhor do que você? Não. Porque eu entendo que Jesus pagou os meus pecados. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Querido, esta palavra ela tem que gravar no seu coração. Não há mais condenação. Diga comigo: não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo a vontade do Espírito. A palavra não há mais condenação não há mais juízo condenatório. Não há mais uma acusação formal contra você, que entregou sua vida para Jesus e que anda segundo a vontade de Deus e não anda segundo a carne, que não anda em pecados premeditados, que não faz as coisas às escondidas. Então nessa noite, queridos, eu quero dizer para você: todos nós vamos estar diante de Deus. Como você quer estar diante do Senhor? Que palavra você deseja que marque a sua eternidade?
porque aqueles que estarão no inferno, queridos, eu acredito que a palavra que diz afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vai ecoar a vida inteira. Eu já contei aqui, eu acho que umas 2 ou 3 vezes, eu vou contar de novo. Quando eu tinha 17 anos, eu ganhei uma bicicleta do meu pai, uma Caloi 10, eu troquei por uma moto, paguei a moto. E eu estava, naquela época, era 2º grau, né? No primeiro ano, 16 para 17, no primeiro ano do 2º grau. E naquele tempo eu rodava. E eu levei na brincadeira, aquele ano inteiro, levei na brincadeira, e casei a aula, faz isso, sabe, vai beber, e vem na aula quando quer. E no final do ano eles colocavam lá no mural uma lista de pessoas aprovadas. E eu fui lá, e o meu nome não estava no livro da vida. O meu nome não estava na lista. E eu caí na real e eu disse, meu Deus, o que eu fiz? Só que não teve volta, eu tive que repetir o ano. Ainda deu para repetir o ano. Mas sobre salvação, queridos, não tem como isso acontecer. Não vai ter uma nova prova, não vai ter um conselho de classe para dizer, eu vou passar, vamos passar assim por uma média, vamos dar. Não vai haver isso. É a sua decisão com Deus. É a sua vida com Deus. Eu estou falando isso porque eu amo tanto você, eu amo tanto essa igreja. E eu amo tanto a Deus, queridos, que eu não posso falar algo ao contrário. Eu não posso querer que você venha para o culto e saia apenas emocionado. Mas eu quero que hoje você saia com uma visão real de que você ama a Deus, que você deseja estar com Deus. Vamos cantar em nome de Jesus. Feche teus olhos. Vai refletindo no que Deus ministrou ao teu coração. Vai refletindo sobre aquilo que você ouviu. Eu falei para um pastor que eu iria ministrar isso. Ele disse, apóstolo, mande para mim essa mensagem. E ele está pregando essa mesma mensagem hoje na igreja dele. Porque é uma mensagem do céu, querido. É uma mensagem que fala de uma responsabilidade com você. Em nome de Jesus. Muitas gerações unidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que se foram, os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos. Cante ao Senhor, Os tronos e domínios, como quem quer morar com Ele. e poderes, Cante o nome, está dizendo, Senhor, sobre há um todos. desejo no meu coração, meu Deus. Os anjos clamam, Cante como quem disse, há um coração, está em chama por ti, Deus. toda criação. Chama pelo teu amor, como a força que nasceu por águas, assim eu anseio por pelo Senhor da tua palavra. Santo pra sempre.
cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado é, santo prazer, se o povo canta, santo, se ao Rei dos Reis, santo, e simplicidade, santo, santo prazer. E os anjos clamam, santo, toda a criação, Adore, adore a Ele. exaltado és, santo, santo pra sempre. Satisfy me with your goodness. Você lembra nesse lugar. A Bíblia diz que onde o Espírito Santo está, a liberdade. Se você não aceitou a Cristo, hoje você pode rasgar seu coração e dizer: Jesus, como eu desejo te conhecer, Jesus. Como eu desejo, Senhor, conhecer a Tua palavra, Senhor, para reconhecer o Senhor como meu Deus, como meu Salvador, como meu dono. Como eu quero, Senhor, caminhar, Deus, não apenas como religioso. Eu não quero andar, Senhor, apenas como alguém que anda buscando os Teus favores, ainda buscando os Teus favores apenas, Senhor, mas eu quero andar como alguém, Senhor, que tem satisfação no coração, Senhor, em ser Teu servo, em ser dirigido pelo Teu Espírito, em fazer a Tua vontade, Senhor, em reconhecer, Senhor, que tudo que há em mim precisa bem dizer Teu nome, que tudo que eu faço, Senhor, que todas as coisas que eu vivo, Senhor, eu vivo para Ti, Senhor, porque Tu és o meu Deus. Você pode fazer isso hoje, querido. Você pode dizer: Senhor, que o Teu Espírito me impulsione, Deus, a ser melhor como cristão, que o Teu Espírito me impulsione, Senhor, a Te buscar com mais força, para que em mim arda, Senhor, a Tua presença. Senhor, em nome de Jesus, Pai, aqui estamos nós, Pai, como igreja. Deus, ajude-nos, Pai, a sermos marcados pelo Teu Espírito, selados, Deus, com a Tua promessa, porque o Senhor diz na Tua palavra, Deus, que o Senhor nos daria o Teu Espírito Santo, que seria, Senhor, o selo da nossa redenção, o selo da nossa redenção, Jesus, o penhor, Pai, da nossa herança. Oh Deus, quando o Senhor vier buscar o Teu Espírito, Senhor, nós vamos com o Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor deu o Teu Espírito como penhor, Pai, como penhor da nossa salvação. O Senhor disse que o Senhor iria para o Pai, e o Senhor prepararia um lugar para nós, Senhor. E o Senhor disse: eu não os deixarei órfãos, eu vos darei um Consolador, um outro Consolador, um Paráclito, o Espírito da verdade, Senhor. E nós sabemos que esse Espírito está sobre nós, que o Espírito Santo está sobre a Tua noiva, sobre a Tua igreja, sobre todos aqueles, Pai, que professam e vivem o Teu nome, Deus. E a Tua palavra diz que Ele seria penhor da nossa herança, Deus. Isso significa, Senhor, que aquele que detém o Espírito Santo, aquele que detém, Senhor, o iníquo, Senhor, é o Espírito Santo. E quando Ele
Senhor. Não tem lógica a tua igreja ficar, Senhor, porque é contra essa palavra, que o Senhor diz que o Espírito é o penhor da nossa herança. Oh Senhor, nessa noite, Deus, enche-nos do teu Espírito. Renova aqui, Senhor, no coração desses homens, no coração dessas mulheres, Pai, a chama que arde, Deus. Oh Espírito Santo, que nós possamos ouvir a Tua voz, Senhor, falando ao nosso coração e ministrando ao nosso coração que somos filhos do Rei. Que o nosso Espírito nessa noite clame: Vá, Paizinho, Abba, Pai, vá, Paizinho, em nome de Jesus.